Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja lembra a festa, a memória dos santos São Timóteo e São Tito, bispos e discípulos de Paulo, e nós vamos trazer essa celebração para nossas vidas hoje. E vamos diante de Deus, nosso Pai, pedir perdão pelos nossos pecados. Onde temos falhado com Deus, onde eu preciso melhorar, me consertar. Deus é esse Pai que quer que nós nos comportemos como o filho pródigo, aquele que disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, trate-me como um dos teus empregados. E nessa parábola Jesus mostrou muito bem que Deus não se agrada da posição do outro filho que dizia ser mais digno do que o outro. Nós somos todos pecadores e vamos nos reconhecer pecadores também perdoando a pessoa do nosso irmão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos assim fazer o nosso ato de caridade, nosso ato de amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro de todos os mandamentos, e nós vamos fazer desse ato de amor a Deus uma forma de dizer: amo a Deus e quero amar mais ainda. Vamos fazer assim, para que Deus saiba que nós temos essa intenção de amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas,
sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 95. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor. Nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Publicai entre as nações. Reina o Senhor, ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me anunciar aos pobres o Evangelho. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, então, celebramos a festa dos santos Timóteo e Tito, bispos e discípulos de Paulo, Timóteo e Tito. Ambos
nascidos em regiões da atual Turquia, foram fiéis colaboradores e filhos espirituais do apóstolo Paulo. Tito veio do mundo pagão e Timóteo veio do mundo judeu. Ambos trabalharam com o apóstolo Paulo, que os liderou sem lhes tirar o brilho. Toda a igreja os veneram juntos. Mas suas trajetórias foram diferentes, distintas e individuais. Tito, ainda jovem, se converteu ao cristianismo e tornou-se, assim, companheiro, colaborador desses colaboradores de Paulo que muito necessitava e não podia se afastar. Quando Paulo disse a Tito: isto deves ensinar, recomendar e reprovar com toda a autoridade, Paulo fazia surgir ali um grande evangelizador. Ele dava autoridade para eles assumir uma liderança, como se Paulo estivesse lá, ele assumindo no lugar de Paulo. E Paulo vai dizer em outro momento: meu companheiro e colaborador, como escreveu na segunda carta aos Coríntios também, companheiro dos momentos importantes, dos momentos difíceis também. Dos momentos importantes, vamos lembrar a famosa reunião do primeiro concílio. Qual foi o primeiro concílio? O concílio de Jerusalém, que tratou da necessidade da renovação da igreja e das mudanças dos rumos da igreja, tendo em vista a necessidade da evangelização no mundo pagão. Tito foi também um mediador daqueles persuasivo que entusiasmou muito Paulo, resolvendo até uma questão de uma grave crise entre ele, Paulo, e os coríntios. Ele foi o mediador, conseguiu conciliar a situação entre os anos 64 e 65, tendo sido libertado da prisão romana. O apóstolo Paulo foi com ele para a ilha de Creta, onde fundou uma comunidade cristã e ali lhe confiou a liderança. Segundo a tradição mais antiga, Tito permaneceu como bispo de Creta até sua morte. E ocorreu sua morte já quando ele tiver uma idade avançada, portanto ele não sofreu martírio. Ele teria conservado a virgindade até a morte. São Paulo o chama repetidamente meu companheiro e colaborador. E na segunda carta aos Coríntios, no momento de especial amargura, Paulo vai dizer: Deus me consolou com a chegada de Tito. As três cartas escritas assim pelo apóstolo Paulo a estes dois discípulos têm alto valor pelo conteúdo exclusivamente pastoral, de tal modo que podem ser consideradas como o primeiro guia pastoral dos primeiros cristãos e dos bispos de todos os tempos. Timóteo de Listra tornou-se amigo, seguidor, companheiro das viagens de São Paulo. Foi considerado o primeiro bispo de Éfeso, como uma primeira leitura por si só, que vai dizer, onde nós lemos aqui a primeira leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, vai dar toda a relação de Paulo com Timóteo no primeiro capítulo, de 1 a 8, quando Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, se identificando a Timóteo, dizendo: meu querido filho, graça, misericórdia da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. E Paulo vai dizer: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Veja como Paulo tinha uma consideração muito grande por esse santo. Ele vai lembrar, inclusive, das lágrimas de Timóteo, quando ele vai dizer: sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Paulo vai recordar da fé sincera que Timóteo tinha, aquela mesma fé que ele vai dizer que herdastes da avó Lloyd e de tua mãe Nilce. Sem dúvida, era uma relação pastoral, a relação de Paulo com o apóstolo Timóteo, visando o bem da igreja. Por isso, Paulo vai exortar a ele chamar sempre os dons de Deus,
e colocar esses dons à disposição da comunidade pela imposição das mãos. Pois Deus, como diz Paulo, não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Isso vale para nós. Paulo quer dizer a mesma coisa para nós. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não vamos nos envergonhar, como ele disse. Não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Era muito difícil para a primeira igreja, para as primeiras comunidades, para os primeiros missionários, os apóstolos, dar um testemunho de um Cristo crucificado. Era motivo de piada para os pagãos dizer que esse Cristo crucificado é Filho de Deus, é o próprio Deus. Mas Paulo vai dizer, não te envergonhes. E hoje já sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas muitos ainda têm vergonha de falar de Jesus. E devemos nos perguntar, quando eu uso as minhas redes sociais, eu tenho falado desse Jesus? Tenho dado testemunho desse Jesus crucificado? Ou tenho sido mais um desses a me envergonhar do nome de Jesus? Sejamos, portanto, como Tito e como São Timóteo. Deixemos-nos impulsionar por esse nome, Jesus. Vamos levá-lo aos lugares mais distantes, porque eles, pioneiros da expansão do cristianismo, também nos ajudam quando nós pedimos suas intercessões. Vamos pedir que São Tito e São Timóteo intercedam por nós, fazendo com que nós possamos também cumprir nossas missões, porque nós cantamos no Salmo responsorial, anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Isso é o chamado de Deus. Publicai entre as nações, reina o Senhor, porque Deus firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. Deus nos chama, anunciai. E o Evangelho vem justamente fazer essa junção em Lucas 10, 1 a 9, quando Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Assim como os 12 foram enviados em missão na Galileia, anteriormente, Jesus agora envia os 72 discípulos a evangelizar a Judeia. São 72 como os povos que justamente compunham a humanidade. Esses 72 simboliza a universalidade, sinal de que a Boa Nova deve estender-se ao mundo afora, ao mundo inteiro, e não somente na Judeia. O significado do número 72 indica que todos são enviados em missão. Eu, você, todos. A missão é de todos para partir na fé em Jesus Cristo, dando testemunho desse Jesus crucificado, como disse Paulo. Todos nós batizados somos enviados a testemunhar o amor de Deus através do seguimento de Cristo morto e ressuscitado. Lucas nos apresenta uma catequese sobre a missão como consequência dessa fé que nós temos em Jesus. Despojemo-nos, portanto, de tudo e vamos assumir nossa missão. Somos convidados, irmãos e irmãs, a irmos em frente de Jesus para preparar sua chegada. Este é o sentido de todo o apostolado, a exemplo de Tito e Timóteo, que a igreja nos chama a ter essa ocupação no centro, como liderança ou não, devemos assumir nossa missão. Os novos missionários que creem devem levar a paz também aos ambientes hostis, ovelhas entre lobos, como Jesus disse. Não vamos trabalhar tendo em vista o nosso interesse. Vamos trabalhar visando o bem comum. A tarefa dos novos missionários é a mesma de Jesus: anunciar a boa notícia do reino e curar os doentes. Vamos nos sentir convidados, portanto, à realização desse trabalho e assumi-lo como um desafio. A messe é grande e os operários são poucos. Vamos rezar, portanto, pela messe, para que novos operários sejam vocacionados a assumir suas vocações. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial,
Enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva e quem não reza se condena. Vamos abrir a Bíblia e continuar ligado na palavra, porque é a Bíblia aberta e é os salmos, os hinos, os cânticos que nós cantamos. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. São Timóteo e São Tito, rogai por nós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.